Então, como o videozinho disse, né, gente, o Vygotsky, ele nasceu na Bielorrússia e ele era fenomenal, né, uma potência intelectual. Bom, como todos esses, né, que a gente estuda aqui nessa disciplina. Vocês viram que a primeira formação dele foi medicina, mas depois ele fez direito, filologia, que é o estudo da língua, né? Teatro, dramaturgia, psicologia, e ele morreu muito novo, né? Eu fico imaginando se ele não tivesse morrido e ficasse longevo como Piaget, né? Ele ia produzir muito, porque com 30 e poucos anos, né, quando ele morreu de tuberculose, ele já produziu aquele monte de coisa. Imagina se ele tivesse morrido com 80 e tantos anos. E um dado curioso é que ele e o Piaget nasceram no mesmo ano, né? Só que o Piaget foi longevo, né? E mais um dado interessante. Ele leu toda a obra do Piaget, mas o Piaget não teve acesso à obra do Vygotsky por causa da cortina de ferro, né? Do Stalin, lá naquela época, lá na Rússia, na Revolução Russa. E ele não entendia por que o Piaget não considerava o social na sua epistemologia. E ele tinha, assim, críticas, né? Porque ele veio de um berço marxista, onde que as trocas com a cultura é tudo, né? Para os marxistas, óbvio, né? Inclusive, essa transformação da matéria-prima, que é essa coisa do conhecimento, da interação do sujeito com a cultura, era o ponto de estudo máximo do Vygotsky, né? E aí eu acho que eu comentei com vocês, eu não me lembro, e aí depois que ele morreu, muitos anos depois, o Piaget teve acesso aos escritos do Vygotsky. E o Piaget já estava mudando, né? Porque lembra que eu falei para vocês, o Piaget, ele começa funcionalista, ele veio da biologia, né, gente? Então, para ele era importante estudar a função. Depois, ele passa por um momento de pensamento mais estruturalista, quando ele monta os estágios do desenvolvimento cognitivo, que são, na verdade, estruturas de pensamento. E aí, ele morre funcionalista, quando ele começa a estudar o mecanismo, né, a espiral do conhecimento, que é assimilação, acomodação, adaptação e equilibração majorante. Então, ele fez o prefácio do livro do Vygotsky. Eu falo todos os semestres, gente, a minha dor é desses dois, não, eles não se encontraram. E eles nasceram no mesmo ano. Imagina se eles tivessem se encontrado, tanto que a gente ia sair ganhando, né? Mas ficou um aqui isolado na Rússia e o outro lá na Suíça, né? E aí o Piaget prefaciou esse livro do Vygotsky, que eu acho até que eu tenho ele aqui, que fala o pensamento social. Não, eu acho que eu deixei ele lá. E ele fala assim, que pena, Vygotsky, né, que a gente não se encontrou, que você não viu o desenvolvimento dos meus estudos. E aí, realmente, no final, o Piaget, pena que ele morre, né? Ele começa a dar mais um pouco de atenção ao social. Porque uma das críticas à teoria do Piaget, gente, é que ele negligenciou o social. Ele ficou só na interação do sujeito com o objeto de conhecimento, né? Tanto que o Piaget, ele é interacionista. O Vygotsky, ele já é considerado sócio-interacionista, porque a questão social na teoria do Vygotsky, ela é, assim, por excelência, a mais importante, né? Dada ao berço das ideias marxistas, né? Então, esse pequeno preâmbulo eu acho interessante falar para vocês entenderem, assim, como que esses dois grandes interacionistas, né, interacionistas no sentido que acredita que todo conhecimento é construído somente na interação do sujeito com seu objeto de conhecimento, né, diferentemente do inatista, que considera que todo mundo já nasce sabendo e que só vem o processo de maturação é que vai eclodir, né, essa base, né, do conhecimento e que o professor vai ser só um facilitador e para os behavioristas, principalmente os behavioristas clássicos, né, porque os skinnerianos eles já deram um salto qualitativo nisso aí. Eles acham que todo sujeito é moldável pelo ambiente, que é o contrário, né, do inatismo, e o Piaget e o Vygotsky vão dizer que não.
que não é nem a supremacia do sujeito sobre o meio, nem a supremacia do meio sobre o sujeito, mas justamente o quê? Um processo de trocas, um processo de interações. Só assim é possível construir o conhecimento, nesse processo de interação, né? Então, daí a alcunha, né, deles receberem aqui no Brasil, né, esse título, né, de interacionistas, tá bom? Bom, então vamos lá, Vygotsky. Deixa eu colocar o chat aqui, que aí eu vou acompanhando vocês por aqui, porque por aqui não está dando para ver nada, né? Gabriele, link do grupo da sala para quem pediu. Ok. Tem um negocinho aqui, depois eu vejo. Então, gente, olha só. Para Vygotsky, as teorias vigentes não ofereciam respostas satisfatórias à explicação dos fenômenos psicológicos em questão, analisando-os de forma simplista e reducionista. Para Vygotsky, o homem é um ser histórico, construído a partir das suas relações, tanto com o mundo natural quanto social. O que ele chama de mundo natural? A água, a natureza, os processos mais elementares, né, do ser humano, que é as necessidades fisiológicas básicas, porque ele era médico, né, gente? Tal como Piaget, nenhum nem outro negou a base biológica do ser humano, evidentemente que não, né? Porque vocês vão ver durante o curso que, infelizmente, nós vamos encontrar teóricos que psicologizam tudo, né? Assim, a birra com o biologismo foi tamanho que aí eles, pendularmente, eles radicalizaram no psicologismo. Então, gente, nem tanto ao mar, nem tanta terra. A gente sabe que a biologia não explica tudo, mas o psicologizar o sujeito também não pode, porque ele também faz trocas com o meio social, ele também tem uma base biológica, né? Mas essa crítica do Vygotsky aqui, ó, é principalmente ao behaviorismo clássico, quando ele fala que analisa de forma muito reducionista, que para você entender o sujeito, você tem que dividir ele em partes, sendo que não é essa a proposta. A proposta é da inteireza. Se você quer compreender a construção do conhecimento na criança, no adolescente, no jovem, no adulto e no idoso, você tem que ver como que ele faz trocas com a cultura, sempre. Nossa subjetividade é um construto social, percebe? É uma construção social que só é possível na troca com a cultura. Por que eu falo cultura, aliás, né? Por que o Vygotsky fala cultura? Porque ele está considerando trocas que são simbólicas, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo disso mais lá na frente, quando a gente entrar em instrumentos e signos. Mas o que antes é só um instrumento passa por uma rede de significação da pessoa, possibilitado pelas trocas com os outros via a linguagem, que aquilo depois vira um signo, que é o que? A representação mental e já transformada do sujeito em cima de qualquer instrumento do mundo, percebe? Então, eu, particularmente, eu tenho uma afeição muito grande pela teoria do Vygotsky, sabe? Eu já estava bem, achando muito interessante do Piaget, né? Quando eu estudei lá nos anos 80, a gente só viu Piaget. Vygotsky estava começando a chegar no Brasil. Me lembro que quando eu fui fazer um curso de especialização em orientação educacional lá no Instituto de Educação, que eu tive aulas com o pessoal da CEALI, da UFMG, que eu me encantei com Vygotsky. Isso foi em 1990. Foi quando eu tive a primeira vez contato com a teoria do Vygotsky, que aí fechou, né? Porque eu já estava paquerando, flertando com a sistêmica, né? E eu acho que tanto uma quanto outra, elas dialogam muito bem, né? E a partir disso eu fiz a minha formação em sistêmica e na educação vygotskiana, claro, né? Bom, então o que é essa perspectiva sócio-histórica que eu estou aqui tanto, né, falando para vocês com tanto carinho? Olha, adotar a perspectiva sócio-histórica, o que inclui? Requer um permanente olhar sobre os movimentos da história social e individual. Tá vendo? Social e individual, o tempo todo, ó, tá interrelacionado, buscando explicações e definindo novas mediações para o ambiente de aprendizagem.
Compreender os mecanismos psicológicos mais sofisticados, que é o que ele chama de processos psicológicos superiores, que é a ação intencional, o pensamento, a linguagem, diferentemente, né, gente, dos processos elementares, que eu acabei de dizer, que é fome, sono, necessidades biológicas, né? Então, compreender os mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos, que são típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características do momento e do espaço presentes. Tanto que a teoria do Vygotsky é considerada a psicologia da consciência e psicologia da consciência social. Tá? Para ele não é importante estudar o inconsciente freudiano, tá? Porque ele veio de uma base muito da concretude das relações, que é marxismo. Então, ele até entende os estudos do Freud, né? Respeita, mas ele não considera isso na sua epistemologia. Para ele importa a ação intencional, a liberdade do indivíduo, as trocas que esse indivíduo, né, faz com a sociedade, transformando essa sociedade via cultura e sendo transformado por ela, tá bom? Então, trabalhar com a importância do meio cultural e das relações entre indivíduos na definição de um percurso no desenvolvimento dessa pessoa humana, que é o grande objetivo do Vygotsky, tá bom? Gente, até aqui tá claro? Posso passar o slide? Cadê o chat? Podem falar aí no chat. S, sim, não. Posso ir? Então tá. Sim. Eu vou, hein? Então vamos. Bom, agora a gente vai começar a entrar nos conceitos fundamentais da teoria do Vygotsky, tá? Bom, vamos lá, o primeiro. E aí agora nós vamos convagar. Se vocês quiserem, tem aulas lá no Canvas, as minhas videoaulas do semestre passado, né? Depois grava essa aqui também, vocês podem ter acesso a essa aqui. Quanto mais vocês entenderem, assistirem às aulas, ter dúvida, me perguntar na aula, mais tem condições de vocês compreenderem essa teoria do Vygotsky. Já adianto que ler o Vygotsky mesmo, como diz aqui no interior, ele no pé do toco é complexo. Eu mesmo, quando comecei a ler Vygotsky, eu achava que eu estava emburrecendo, porque são parágrafos muito densos, e ele era, né, sei lá, uma potência intelectual, que para a gente poder ler, a minha dica é que vocês leem aqui a Martha Koll, que é uma grande estudiosa do Vygotsky no Brasil, tá? Martha Koll. Ah, que bom, Marina, que você gostou. A Martha Koll, ela traduz o pensamento do Vygotsky de uma forma muito tranquila. Então, leiam ela primeiro. Não está aqui, não. E depois vocês leiam o Vygotsky mesmo, tá? Tem vídeo dela no YouTube explicando direitinho a teoria dele, tá? Então, vamos lá. Mediação semiótica. Ó. Semiótica significa significados. Né? Inclusive, no curso de letras, quem fez letras aí deve saber que tem uma disciplina que só estuda semiótica, né? Que é a atribuição de significados, né? Os códigos linguísticos, não é isso? Porque, gente, uma coisa é eu repetir caneta, igual um papagaio. Outra coisa é eu construir um significante caneta. Aí só ser humano que faz. Porque ele está simbolizando esse objeto, considerando, reconhecendo e transmitindo na cultura um código linguístico que é para além da palavra. Percebe? Papagaio só repete, o ser humano transforma. E quando ele transforma, ele atribui sentido. Então, isso que é mediação semiótica. Vamos brincar com a palavra? Se semiótica tem a ver com significados, né, didaticamente aqui falando, mediação, então veja bem, é a ação de mediar significados. Então, o Vygotsky vai dizer que a criança só constrói conhecimento se ela faz essa mediação de significados. Porque para ela simplesmente escrever assim, não sei o quê, como é que fala?
o pato comeu o milho. Ela tem que saber que, além dela falar, quando ela está escrevendo o pato comeu o milho, não é só uma criança copiante. Ela atribui sentido. Ela sabe o que é o pato, a ação do pato, o que é o milho. Isso tudo é uma ação de criar significados, tá? Bom, então, mediação é um processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Tá, então vamos lá. Diferentemente do inatismo, que considera que o professor é só um facilitador, que a criança, quando amadurecer, ela não vai nem precisar dos outros, ela já vai entender e sacar tudo, né? Porque eles acreditam que ninguém ensina ninguém. E diferentemente do behaviorismo clássico, que fala que a criança é uma massa moldável e que cabe ao adulto transformar ela no que ele, né, desejar, aqui em Vygotsky, não. Ele considera a importância do mediador, sim, né? Tanto que a escola ela é super valorizada pelo Vygotsky. O professor ele tem que ser uma pessoa mais preparada do que a criança. Ou seja, o que é a figura do mediador? É uma pessoa mais preparada do que quem ele está, né, se relacionando, que vai fazer trocas com essa criança, vai mediar significados para essa criança para que ela possa fazer trocas e compreender melhor o que ela está aprendendo. Então, para uma mediação semiótica, é claro que é necessário a figura do mediador. Tá bom, gente? Então, isso que é o mediador. É essa pessoa, esse sujeito que media significados entre a criança e o que a criança está aprendendo. Viu? Mediar. Não é abrir a cabeça e enfiar a educação bancária lá, como foi a crítica do Paulo Freire, não. É interrogar, é fazer pergunta, é provocar a criança, é quando está ensinando alguma coisa, fazer com que a criança também tenha autonomia para pensar sobre aquilo, desafiando a criança. Esse é um bom mediador, tá? Então, gente, a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação sempre mediada. As funções psicológicas apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real existem mediadores, que são essas ferramentas auxiliares da atividade humana. Então, além das pessoas que eu já disse até aqui, né, além do professor, um sujeito mais capacitado do que a criança, nós vamos ver dois tipos de mediadores, que são os instrumentos e os signos. De novo, eu volto naquela vinheta do filme 2001, Odisseia no Espaço, a cena do osso. Aquela cena, para mim, ela é vigotskiana, quando ele transforma o osso, que é um instrumento, em um signo, que é uma arma, percebe? Se ele não tivesse simbolizado aquilo ali, ele ia continuar achando que aquilo era osso até hoje. A gente ia estar na caverna até hoje achando que osso é osso. Quando ele media na situação com outro grupo, que ele impõe uma situação de perigo, e ele, com o grupo dele, começa a perceber que eles têm que se defender, o que seria uma ação que não era tão intencional inicialmente, quando ele bate o osso no animal, né? Como se fosse uma criança, quando ela brinca, ela pega alguma coisa, uma tampa de panela e começa a brincar assim na cozinha, ele começa a perceber nessa relação que era sim capaz de transformar aquele osso numa arma. Então, ali é a passagem fantástica de um instrumento para um signo, mudando, inclusive, o contexto do que seria um osso, né? Então, vamos nos delongar nisso aqui agora. O que seriam os instrumentos? Os instrumentos são elementos interpostos entre o trabalhador e o objeto do seu trabalho. Olha, bem marxista, tá vendo? Ampliando possibilidades de transformação da natureza. Então, vamos lá, desde o início, o arado, né? Quando o homem deixa de ser nômade e, através da agricultura, ele passa a cuidar da terra, a criar instrumentos para poder arar a terra. Gente, tudo isso foi possível através do quê? Da descoberta do fogo, né? Que foi aleatória, né? Assim,
O homem, quando começa a descobrir o poder do fogo, a manipulação do fogo, abre a perspectiva da humanidade, né? Porque aí, imagina você, ele já começa com o fogo a pegar metal, a derreter metal, a transformar metal em arado, em ancinho, em lança, em ponta de flecha, né? Tem quem tem Disney Plus aqui, eu assinei por causa dos meus sobrinhos, mas eu que estou saindo no lucro. Tem lá National Geographic, então lá está falando, tem um documentário que chama Origens. Origens. E que fala desde o início da humanidade, muito interessante, mas desse ponto de vista, sabe, gente, de transformação das coisas em significados. Eu acho que quem fez a série nem pensou nisso, mas a gente, com o olhar de Vygotskiano, vê logo e vê tudo, né? Bom, então, olha só, são feitos ou buscados para um certo objetivo. Deixa eu colocar aqui no Disney Plus. Tá essa série lá, tá? Carregam consigo a função para a qual foram criados e o modo de utilização desenvolvido durante a história social do trabalho coletivo, porque sempre está colocando aqui o trabalho, percebe? O coletivo, a história social da coisa coletiva, né? Veja bem, a agricultura. O homem não desenvolveria agricultura só para ele. Ele se bastava, sabe? Recolhendo frutos, comendo casca de árvore. No momento que veio a prole, no momento que veio a guerra contra o predador, o momento que veio as estações, no inverno morria todo mundo de fome, porque não tinha como só coletar frutas a deriva assim, do que estava lá, eles começam a perceber que eles tinham que usar daquelas sementes para poder garantir a comida na estação fria. E é quando o homem deixa de ser nômade e vira o quê? Sedentário, né? No sentido de pela agricultura. Foi uma ação coletiva, gente? Claro, ele tinha a prole dele para cuidar. O bando sacou que eles só poderiam sobreviver aos grandes predadores se eles agissem coletivamente. Aí eles começam a caçar em conjunto, começam a se defender em conjunto. Então, não tem como negar que o ser humano é um ser social. É um ser que foi construído nessa história. Porque ele descobriu que ele sozinho ele não era capaz nem de se defender. Então, pela ação do coletivo, foi que a humanidade se desenvolveu. E, para além só do juntamento, pela ação, a liga do afeto também. Porque esses adultos, quando vem a prole desprotegida, indefesa, o que segura eles na terra para plantar e colher? O afeto, o cuidado das gerações futuras, né? E isso é interessante, né, gente? Porque, vigotskianamente falando, nas situações de... O ser humano é muito complexo, né, gente? Ele é muito surpreendente. O mesmo ser humano que mata, rouba, aniquila, é o mesmo ser humano que estende a mão para o outro, né? Sem ganhar nada, no momento de uma enchente, vai, salva o semelhante, correndo risco, inclusive, tira da boca um pão e divide o pão com o outro, né? Então, assim, é tudo muito complexo. E você só pode compreender a complexidade humana se você contextualiza nas relações sociais, tá bom? A pandemia hoje é o maior signo de controle da humanidade. Agora, a forma com que cada um está significando essa pandemia já é o quê? De cada um. Para um significa o mundo acabou. Para outro significa uma peneirada que o mundo estava precisando. Para outro significa uma possibilidade de redenção. Para outro significa precisamos de apostar em vacinas, porque vai vir outra depois dessa. E por aí vai, entendeu? Então, olha só que interessante, um instrumento, né? Um vírus. Vírus. A forma com que cada um vai significar isso, aí já são signos. Tá claro, gente? Será que eu estou conseguindo? Gente, tá claro? Posso continuar? Sim. Pode ir? Tá sim, professora. Pode continuar. Patrícia. Oi? Bom dia, deixa eu fazer uma pergunta com relação às siglas. Quando eu assisti a videoaula, eu fiquei meio perdida.
primeiro eu entendi o que era o instrumento. O instrumento seria, por exemplo, você fala copo, aí você imagina que é o símbolo copo. Isso. Isso O é o instrumento, o concreto, o concreto. Agora, quando passa a ser signo, não sei se é isso que eu estou entendendo agora, por exemplo, vem no imaginário um copo plástico, um copo de vidro, um copo de uma marca específica, seria isso? E para além do imaginário, você imaginar copo, pode ser uma taça, pode ser copo de papelão, pode ser copo de plástico, vem todo o quê? O significado que você atribui àquele copo. Olha só, você em algum lugar que a água, digamos que você está numa cachoeira, e está difícil para você fazer esse movimento para beber água na mão. Um copo para você ali ia ter um significado muito diferente de um lugar onde você está, uma festinha, um buffet, que está cheio de copos descartáveis para você usar. Percebe? Ou seja, o instrumento, copo, a forma de você significar esse copo vai depender muito do contexto histórico-social onde você está inserida. Então, às vezes, o signo copo, para mim, foi o que falou, né? Então, você falou na aula lá 2 de abril, que o copo pode ter um significado para mim aqui no Brasil de uma coisa, pode ser um copo diferente para uma pessoa em outro país, pode ser um copo diferente no interior lá de Minas. Sim, vai ser de acordo com o que cada indivíduo tem de conhecimento sobre aquele instrumento. E as trocas que ele faz com aquele instrumento. O significado que aquele instrumento passa a ser construído dependendo do contexto histórico onde ele vive. Entendeu? Agora entendi. Ah, que bom. Obrigada. Olha, os signos são ferramentas, agora psíquicas, né, gente? Mentais, claro, que auxiliam nos processos psicológicos e não nas ações concretas. Então, olha só, um signo muito complexo, amor. Olha isso, gente. Como que eu posso exigir que um planeta Terra inteiro signifique amor do mesmo jeito? Olha, um dia eu orientei uma monografia, eu li, não sei, que a pessoa ela foi questionar os vários nomes que o amor tem entre as várias línguas do planeta Terra. Interminável. Só que no Brasil, olha, tem amor de mãe, amor romântico, amor sexual, ágape, amor universal, amor que não sei o quê, amor solidário, amor social. Olha! Então, imagina como que a gente pode tentar considerar que todas as pessoas têm que considerar uma coisa a mesma coisa, não tem jeito. Existe um afeto que liga as pessoas muito forte. Ah, isso deve ser amor. Agora, a forma com que cada um vai significar esse amor, aí já é signo. Aí já é de cada um, percebe? Ou seja, ele não deixa de existir. Ele não é melhor em um ou pior do que outro. Como diz o Vygotsky, não existem culturas que são melhores do que outras, mas existem culturas que são diferentes. Por que as culturas são diferentes? Porque a forma das pessoas significar os instrumentos, quando transformam em signos, é diferente. Aí é complexidade da humanidade, ser humano, né? Bom, então os signos é uma marca externa que auxilia o homem em tarefas que exigem atenção e memória. Aí você fala, para, confundiu, você acabou de falar que é interno. Gente, em Vygotsky é troca. Então, me controla internamente, isso volta para onde eu vivo. Cuspames, eu estou apaixonada por alguém. Um signo meu, tá? Amor. Quando volta para o outro, na relação amorosa, eu já tenho que, já vira uma marca externa, eu já externalizo esse amor de um jeito. Dependendo da pessoa que está do meu lado, vai externalizar ou não esse mesmo signo do jeito dele. E aí a complexidade, né? Suponhamos, igual eu que sou terapeuta de casal, de uma terapia de casal, é você conciliar signos de amor. Entenderam? As formas de vivenciar e de significar esse afeto.
Então, ao mesmo tempo que é interno, ao mesmo tempo que me controla internamente, é externalizado para o outro e que, de certa forma, vai o quê? Controlar as relações humanas. Ah, a placa, proibido parar, proibido estacionar. Quer ver? Vamos fazer uma metáfora interessante. Vai que você está super apaixonada com alguém, você vai namorar essa pessoa, né? Claro que ela não precisa estar com uma placa assim, proibido parar, estacionar para você. Uma pessoa difícil de lidar, difícil de demonstrar afeto, amarrada, com dificuldades de considerar o afeto do outro, traumatizada, medrosa, tarará, tarará, tarará. Como que vai ser essa troca de signos? Percebe? Ou seja, tem que ter um balizamento. E através da linguagem, através das trocas, é que isso vai ser possível, tá? Só para falar para vocês como que a complexidade, né, dos seres humanos. Bom, são interpretáveis como representações da realidade e podem referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente. Claro. Quer ver um signo? Neve. Mesmo que a pessoa não tenha visto a neve, acho que eu até dou esse exemplo lá nas minhas videoaulas. Mesmo que a pessoa não tenha pego a neve, sentido a neve, ele tem o signo neve. Porque através da linguagem, através da convivência com os outros, ele pôde construir um significado neve. Então, eles só podem referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente, tá? Bom, gente, até aqui tá indo tranquilo? Então, vamos mais, né? Olha, os sistemas simbólicos e o processo de internalização. Esse conceito de internalização na teoria do Vygotsky, ele é fundamental. Que é esse processo das pessoas internalizarem, após as trocas com a cultura, esses significados. E ali, além de internalizar, a internalização já tem a ver com o processo de autotransformação, de transformação desses significados. Exemplo, Sirlene, quando disse da menininha que queria comer o miojo na hora. Quando ela me pediu minha opinião e eu troquei ideia com ela, ela internalizou aquilo. Aí ela falou: ah, então já entendi, eu poderia ter feito assim, assim. Já transformou a realidade dela e com certeza vai transformar a realidade da relação dela com a filha dela. E isso vai ressoar nas várias formas de relacionamento, porque essa filha dela, quando for mãe, ela vai também ser uma ação transformadora dela com a filha dela. Então, esse processo de internalização é tudo, que é quando, nas trocas com a cultura, as pessoas transformam o que pensam, transformam seus signos, e aí volta para a cultura. Olha que bacana, gente, nesse processo aqui, ó, de trocas, né? E aí eu costumo brincar muito, e assim caminha a humanidade, né? Então, ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo, ocorrem duas mudanças qualitativas no uso dos signos. A utilização de marcas externas vai se transformando em processos internos de mediação. Placa. O menininho de 4 anos aprendeu que aquilo ali é proibido para estacionar, está lá atrás no carro, o pai dele estaciona no lugar, ele olha para a placa e fala: pai, aqui não pode parar. O menino está dando dura no pai. Aí o pai vira e fala assim: ô filha, é só rapidinho, é só ali, ó. Aqui na farmácia pode, olha lá, tá vendo? Que tá falando, nem sabe ler o menino. Mas aí o pai começa a mediar. Olha ali, ele tá falando, ó, 5 minutos com a luz de pisca-pisca ligada. Aí o menininho: ah, então aqui pode, porque é perto da farmácia? É. E aí o pai liga o pisca e fala: olha, mas só com a luz de pisca. Isso tudo são processos de internalização. Porque antes para a criança é pau, pedra. Não pode, não pode. E aí ela vai começando a perceber que na sociedade humana existem flexibilizações, né? Existem possibilidades outras de leitura de uma placa proibido parar e estacionar.
igual aquelas placas do faixa azul. Ali é meio complicado, né? Porque no poste está escrito início e término. Aí você fala, uai, e agora? Eu posso parar aqui ou não posso parar aqui? Aí, quando você lê de novo a placa, você fala, término de faixa azul 2 horas de prazo. Início da faixa azul, 1 hora de prazo. Ou seja, você internaliza um outro significado para aquela placa, né? São desenvolvidos sistemas simbólicos que organizam os signos em estruturas complexas e articuladas. Ambos, a utilização de marcas externas e esse sistema simbólico, são essenciais para o desenvolvimento dos processos mentais superiores, pensamento, linguagem, e evidenciam a importância das relações sociais entre os indivíduos na construção dos processos psicológicos. Gente, ou seja, em Vygotsky, é impossível um ser humano se fazer humano se não é pela via das trocas com a cultura. E quem é a cultura? Nós todos. Como diz o espanhol, nós outros, que somos nós e os outros ao mesmo tempo considerados, tá? Aliás, eu prefiro essa tradução nós outros do que nós, sabe? Porque nós outros já está incluído os outros em nós, né? Muito interessante isso.